Assim como eu, você é uma criança do anos 2000, você provavelmente tem inúmeras cartelas de adesivos intocáveis, porque a gente não usava os adesivos, que a gente sempre ficava pensando, e se eu for querer usar depois, né? Só que esses dias eu tava arrumando as coisas aqui em casa, e aí eu achei esses adesivos, vários, né? Alguns até intocáveis, assim. Falei, já que eu nunca usei esses adesivos até hoje, eu vou tentar usar. E aí eu me deparei com uma coisa, vou mostrar pra vocês. Não tem cola. Não tem cola. Tá se deteriorando. Se você assistiu até aqui, eu sou a Bia, sou psicóloga clínica e aqui no nosso canal o nosso objetivo é a gente parar alguns minutinhos para olhar com mais profundidade para os nossos hábitos, escolhas, pensamentos e o quão intencional eles têm sido na nossa vida. Me conta aqui nos comentários se você também colecionava adesivo. Por favor, não me deixe sozinha nessa. Quando eu peguei os adesivos e eu vi que eu basicamente guardei eles para jogar fora, eu fiquei muito pensativa. Porque durante muito tempo na nossa vida, a gente fica esperando o cenário perfeito, o momento perfeito, a pessoa perfeita. A gente fica no aguardo que o momento perfeito vai aparecer para que a gente possa finalmente usar aquele adesivo, aquela cartada, aquela ideia, aquela opinião. Só que muitas das vezes, assim como os meus adesivos, o momento perfeito não chega. E sempre que parece que é um momento perfeito, a gente pensa, mas talvez possa ter outro momento que eu vou precisar usar esse adesivo aqui e eu não vou ter, então é melhor eu não usar, vou deixar pra lá. E aí, na outro momento, a gente sente a mesma coisa. E no final das contas, se passam 10 anos e a gente não usou o adesivo estragou e a gente vai jogar ele fora. E não tem mais o que ser feito com relação a isso. Minha ideia não é deixar esse vídeo para baixo, nem nada nesse sentido, mas trazer uma reflexão do quanto a gente adia coisas importantes pra gente por conta de crenças que a gente tem na nossa cabeça que muitas das vezes são distorcidas. Como a temática central desse canal é ser intencional, das coisas que eu queria te propor a fazer agora é pensar: por que eu não usei esse adesivo? Por que eu ainda não tomei essa decisão? Por que eu ainda não fiz tal coisa? Quais são as coisas que estão te impedindo de fazer aquilo que você quer? Vou te dar uns minutinhos para pensar. Pensou? Isso nos leva ao primeiro tópico desse vídeo. Por que a gente deixa para depois? Ou então, por que a gente não usa os adesivos? Os motivos que me faziam não usar meu adesivo é porque eu sentia que eu não podia usar ele ainda naquele momento. Que talvez eu não estivesse preparada para usar ele ali naquele momento. Na terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem, o cerne do problema não é de fato o que eu não fiz, mas o porquê que eu não fiz. E normalmente, o que faz a gente não fazer algumas coisas são as nossas crenças. Aquilo que a gente acredita como verdade absoluta. Quando eu falo crenças aqui, não são crenças religiosas, mas sim o que eu acredito sobre mim, o que eu acredito sobre o mundo e o que eu acredito sobre as pessoas, né? É mais nesse sentido. Então, por exemplo, se eu cresço num ambiente em que eu entendo que errar é proibido, que errar traz prejuízo, eu provavelmente vou condicionar o meu cérebro ali a entender que todas as vezes que eu errar, alguma coisa de ruim vai acontecer. Ou todas as vezes que eu errar, eu não vou ser boa, eu não vou ser capaz, eu não vou ser útil de alguma forma. E aí, conforme a gente vai vivendo as experiências, a gente vai ensinando o nosso cérebro que esse é o certo de funcionar. Então, nesse cenário dessa criança que nasce nessa casa que ela não pode errar, ela vai errar a primeira vez e aí vão brigar muito com ela. E ela vai ficar, obviamente, muito desconfortável. Ela vai errar a segunda e vão brigar muito com ela. E isso vai se repetindo, se repetindo. Fora as vezes, né, que não tem as frases como ai, você faz tudo errado, você é uma inútil, ou coisas nesse sentido. Vai chegar um momento em que o seu cérebro vai entender que eu não posso errar. Porque se eu errar, o que isso vai dizer sobre mim? E a grande questão é que essas crenças, elas não aparecem de uma maneira muito clara na nossa cabeça, assim, como se vou pegar aqui para usar o adesivo, aí eu penso, não posso usar porque se eu errar eu sou horrível. Não vai aparecer necessariamente desse jeito, mas ela pode aparecer em forma de pensamento, tipo assim, vou pegar o meu adesivo para usar e aí eu penso, mas e se eu usar
e não for o momento certo, eu precisar dele depois? E se eu quiser usar e eu botar na direção errada, e eu botar ele torto, aí depois eu não vou conseguir tirar porque eu vou estragar? E se vocês percebem que a grande questão, o que me faz não querer usar esse adesivo é um certo medo de que algo não aconteça ou de que algo aconteça de uma forma que a gente não espera. E como eu falei no primeiro vídeo, a minha ideia aqui com o canal não é trazer uma estrutura rígida em que a gente vai se basear como verdade absoluta para tudo, porque uma estrutura rígida só leva em consideração um contexto. E aqui a gente tem diversos contextos, que são vocês. Cada um vive numa situação, numa família, numa região, numa realidade. Esses exemplos que eu tô dando para vocês pode ser o de vocês, mas pode não ser também. É só uma maneira da gente entender mais ou menos como o nosso cérebro funciona e talvez o porquê que a gente faz o que a gente faz. Nosso grande objetivo aqui, certo? Isso vai levar a gente pro segundo ponto. Por que isso acontece? Isso acontece porque o maior objetivo do nosso cérebro é nos proteger. Quando eu falo que o nosso cérebro ele quer nos proteger, é porque aquele cérebro, lá dos homens das cavernas, eles precisavam poupar energia. Eles precisavam guardar a vida daquele indivíduo de alguma forma, proteger aquele indivíduo de alguma forma, senão ele ia morrer, senão ele não ia perpetuar a espécie. Então é uma questão de sobrevivência. Tudo aquilo que ele entende que é uma certa ameaça, ele não vai querer que a gente faça. Não porque a gente é preguiçoso, mas porque ele quer nos proteger. Como nosso cérebro ele quer poupar energia, normalmente ele vai evitar aquilo que é novo, porque aquilo que é novo vai demandar muita energia da nossa parte para investir, para tentar. A gente não sabe se quando a gente vai usar o adesivo, se a gente vai colar torto, a gente não sabe se depois ele vai soltar, a gente não sabe se a gente vai precisar dele em outro momento, a gente não sabe se vai ficar bonito na folha, a gente não sabe o que pode acontecer. A gente tem ali uma probabilidade do que pode acontecer, mas a gente não tem uma certeza absoluta do que possa acontecer. Quando a gente não tem essa certeza, o cérebro entende essa ameaça como, não, pode ser que dê errado, então é melhor a gente não fazer. É melhor a gente não confirmar a probabilidade disso dar errado. Mas não é porque o nosso cérebro ele tenta nos proteger e ele age dessa maneira que a gente vai ficar só sentadinho assistindo e falando, não, então não vou fazer nada na vida não, só que eu tiver certeza. Aquilo que é novo vai assustar. Porque tudo aquilo que é novo, eu não tenho como prever, eu não tenho como ter certeza. Aquilo que é conhecido, por mais que seja desconfortável, eu já sei qual é o desconforto, eu já sei qual é o cenário. E é por isso que muitas das vezes a gente vai tentar evitar de fato, porque e se essa minha ação confirmar a minha ideia de que talvez eu realmente não sou boa, de que talvez eu realmente não consiga. Da mesma forma que o seu cérebro conseguiu aprender que essas coisas são perigosas, ele também consegue desaprender. Ele também consegue aprender que, na verdade, aquilo ali não é tão perigoso. E para eu ensinar o meu cérebro novamente, eu preciso ser intencional. E é aí que a gente entra na terceira parte desse vídeo. Como eu sou intencional nessas circunstâncias? Às vezes, algumas coisas que impedem a gente usar o adesivo é porque a gente também acha que tem que usar tudo de uma vez. Tem que pegar a cartela inteira e usar tudo de uma vez. E não precisa ser assim. Você não precisa escolher a cartela toda. Você pode escolher um adesivo. Pensar sobre ele. Por que você quer usar ele? Em qual contexto você quer usar ele? Por que aquilo é importante para você? E testar. Ser intencional não é a gente ter medo, mas é a gente agir apesar desse medo. E é nessa exposição que a gente vai ensinando o nosso cérebro que talvez aquilo ali não é tão perigoso. Pensa comigo. Se eu acredito que quando eu tirar esse adesivo, tudo vai explodir, você concorda que quanto mais eu olho para ele, menos testo essa hipótese, mais medo eu tenho dele realmente explodir? Agora, se um dia eu lasco um pouquinho e não acontece nada, eu vou ficar com medo, mas eu vou pensar, não aconteceu nada? E eu vou tentar abrir mais um pouquinho. Não aconteceu nada. Tirei tudo, não aconteceu nada, ele não explodiu. Na segunda, na terceira, eu já não vou ter mais tanta dificuldade, porque eu vou ter entendido que aquilo ali não é tão perigoso quanto eu pensei que era. E a gente vai precisar fazer isso pra gente ensinar o nosso cérebro. Mas você não precisa começar arrancando todos os adesivos da cartela. A gente pode começar com calma, pensando primeiro, qual é o adesivo que você quer usar? Por que você quer usar? Por que você quer tomar essa decisão? Por que essa decisão é importante para você? Quais são os pontos positivos e negativos de você tomar e de você não tomar essa decisão? Fazer toda essa análise e pensar com intenção é o que vai tornar um pouco mais propício essa nossa decisão. A terapia é um ponto muito chave nesse processo, de verdade, pra gente entender ali
quais são essas nossas crenças, o porquê que a gente tem elas, mas como não ficar perpetuando elas? Talvez você não use esse adesivo, nem tente fazer algo novo, não porque você é uma pessoa preguiçosa, ou então porque você é uma pessoa que não se importa com seu futuro e etc. Mas talvez porque você esteja tentando proteger uma versão sua que tinha muito medo. E talvez a melhor maneira pra gente saber o momento certo de usar o adesivo é tentar usar o adesivo. Se você deseja ter uma vida com mais intenção e menos no automático, esse canal é para você. Não esquece de se inscrever, curtir se você gostar e compartilhar com alguém que precisa fazer também essa reflexão. Foi um prazer dividir as minhas epifanias com vocês. Até o próximo vídeo.